Fala, mulherada, tudo bem? Eu tava aqui assistindo agora uma aula da minha especialização e eu resolvi ligar aqui o celular para falar algumas coisas para vocês, para não perder o time da informação. Eu vejo hoje que existem muitas mulheres que falam que estão insatisfeitas. Porém, elas não conseguem identificar qual é essa insatisfação. Tá? É aquela mulher que não se sente bem ao acordar de manhã para ir trabalhar, não gosta de participar de reuniões de família, não tá interessada em sair para fazer um passeio, e elas não conseguem identificar aonde, né, está o núcleo dessa insatisfação. Se vão para o âmbito geral para conversar sobre as suas insatisfações, elas só conseguem dizer que estão insatisfeitas e desmotivadas. Isso é um problema muito comum e é um problema que a gente precisa falar. Principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, onde tudo mudou, né? A nossa rotina mudou, muitos trabalhavam fora, passaram a trabalhar home office, muitas perderam o emprego, né? Estão aí numa questão mais delicada financeiramente. Outras pessoas que acabaram ficando na mesma rotina porque trabalha em serviço essencial, que ainda sai todo dia de manhã para trabalhar. E essas mulheres, elas estão sobrecarregadas, inclusive por uma questão emocional, né? Nós não usávamos máscaras antigamente para sair de casa, né? Nós não tínhamos que ficar passando álcool gel na mão de 5 em 5 minutos. A gente não tinha medo de ficar a menos de 2 metros, 1,5 metro de uma outra pessoa. E de repente isso aconteceu. Então, se você está se sentindo assim, calma. Eu acho que tá todo mundo um pouquinho assim. E eu acho que a gente precisa buscar uma motivação para sair disso. Kate, mas eu só vou sair disso quando tiver vacina, quando eu estiver segura. Ok, eu também. E enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Vai vivendo um dia depois do outro, em sofrimento, ficando ansiosa, estressada. Não, a gente não precisa ficar assim. A gente pode elencar os pontos que hoje são os piores. Mas, Kate, não tem solução para os pontos piores da minha vida hoje. Vamos testar? E aí eu vou propor um desafio para vocês. Peguem um papel sulfite, um papel A4, uma folha de caderno na horizontal e escreva tudo que te traz um certo desconforto. Escreveu, mas escreveu tudo, pensou bem. Ok. Passa um traço embaixo dessas linhas onde tu descreveu o que tu não tá gostando na tua vida e começa a elencar para cada 10 formas de mudar isso. Kate, se eu não tô vendo uma forma de mudar, como eu vou achar 10? Por que eu peço para fazer esse exercício? Quando a gente tem um problema e já coloca na nossa cabeça que ele é impossível de ser solucionado, né? A gente costuma bloquear outras opções, né? Então faz um brainstorm, né? Uma chuva de ideias, anota, mesmo que tu ache muito ridícula aquela forma de resolver o problema, anota, porque essa pode ser uma das soluções plausíveis. Porque a gente coloca tudo isso no papel, deixa o dia passar, chega em casa à noite, dorme e no outro dia você vai pegar esse mesmo papel e vai acrescentar e riscar o que realmente você não acha plausível. Porque uma noite bem dormida sempre nos ajuda a repensar,
a avaliar. Quantas vezes na tua vida tu aceitou fazer alguma coisa, meio assim na dúvida, mas aceitou. E aí, foi pra casa, dormiu, e no outro dia acordou totalmente arrependida. E isso vale para quando tu aceita e para quando tu não aceita alguma coisa. Porque o que acontece? A gente nunca deve responder algo de bate-pronto. A gente sempre precisa pedir um tempinho. Posso pensar? Posso avaliar? Ah, Kate, mas era uma coisa assim super tentadora, eu não tive o que fazer. Ok, tenta negociar. Nossa, amanhã até o meio-dia eu te respondo. Tudo é negociável. E isso serve para quando a gente não vê possibilidade para os nossos problemas. Seja uma resolvedora. Eu costumo dizer que tem gente que para cada solução tem 10 problemas. E a gente tem que virar esse jogo, a gente tem que virar essa chave. Na verdade, a gente tem que buscar soluções alternativas sempre. Ah, mas Kate, isso é tão exaustivo. Viver é exaustivo. Ninguém te prometeu que ia ser perfeito. Nada nessa vida é perfeito. A gente tem ciclos perfeitos, eu costumo dizer. Ciclos em que tá tudo dando certo, mas uma hora alguma coisa vai dar errada e tu vai ter que repensar e tu vai ter que ver o que é preciso fazer. Então, faz comigo, aceita esse desafio, coloca no papel. Pega uma folha 4, sulfite, uma folha de caderno virada na horizontal e coloca lá. Quais são os teus problemas, as tuas dificuldades? O que te faz infeliz? Passa um traço embaixo e para cada infelicidade coloca 10 formas de resolver. As mais absurdas. Tem uma história que eu gosto de contar que tinha um empresário, americano, que ele faliu, aconteceu um problema na empresa dele, ele estava devendo milhões de dólares e ele pediu falência. E foi para casa pensar o que ele ia fazer para conseguir sustentar a família dele, para voltar ao mesmo padrão de vida, enfim. E ele se questionou se a lua tinha dono. Porque terreno tem dono, casa tem dono, apartamento tem dono, carro tem dono. E a lua? Bom, ele pesquisou e descobriu que a lua não tinha dono. Bom, ele entrou com uma série de argumentos no governo e ele se autoproclamou dono da lua. E sim, ele é dono da lua. E depois disso, ele começou a vender terrenos na lua. Eu costumo dizer que tem muita gente nesse mundo, muita gente com muito dinheiro que não sabe nem o que fazer com dinheiro. Então, desde Kim Kardashian, que resolveu que ia comprar, ia construir um bunker para abrigar toda a família se algo acontecesse, até pessoas que compram realmente terreno na lua. E esse homem que se auto-intitulou dono e proprietário da lua, hoje ele é trilhardário vendendo terrenos na lua. Bom, e aí começaram a querer imitar ele, Então teve gente que comprou Saturno, e teve um outro senhor que comprou o Sol. Sim, comprar em modo de falar, Ele se autoproclamou dono e proprietário do Sol. E um dia, isso é um caso real, gente, podem pesquisar. E um dia, então, o dono do Sol mandou um comunicado para o dono da Lua dizendo que ele precisava pagar para o Sol, porque a Lua só aparecia porque o Sol iluminava a Lua. E realmente o dono da lua ficou bem preocupado, começou a pensar o que ele poderia fazer, porque ele não teria como pagar isso, até porque é um valor imensurável, O dono do sol poderia cobrar
o que ele quisesse, inclusive toda a fortuna do dono da lua. E então ele chegou à seguinte conclusão. Ele redigiu um documento e mandou pro dono do Sol falando que ele concordava que o Sol era que iluminava a Lua, porém ele não tinha mais interesse de ser iluminado, então que o dono do Sol cortasse a iluminação. Entenderam? Entenderam como as coisas funcionam? São ideias malucas, mas saem daí resultados, soluções. Eu não tô mandando ninguém pesquisar para comprar algum outro planeta ou satélite, mas dentro do teu problema existe inúmeras formas de se solucionar, de se amenizar. Eu tenho muitas assessoradas que falam: o meu problema só pode ser resolvido por um milagre. E alguns realmente são problemas que fogem totalmente ao poder dessa mulher. E aí eu sempre falo: ok, realmente para esse problema ser solucionado, tu precisa de um milagre. Mas vamos tornar esse processo até o milagre acontecer, vamos tornar esse processo mais leve, mais agradável, né? Porque o processo, quando ele já vem de um problema e ele é um processo pesado, ele te desgasta, ele acaba com as tuas forças, ele acaba com a tua felicidade de viver. Então, o problema nesse momento é insolúvel, é um problema de saúde, que eu costumo dizer que são os piores, né? E tu está fazendo tudo o que tu precisa, tá tendo atendimento, tá fazendo tratamento, mas ninguém sabe para onde essa doença vai evoluir. Ok, ela acredita em milagres, ela vai esperar o milagre dela. Mas enquanto esse milagre não acontece, vamos viver os dias mais leve, mais feliz. Vamos fazer planos. Vamos criar objetivos, metas, por menor que seja. Isso ajuda muito na recuperação de uma pessoa que está num processo de doença. Então, se o teu problema não depende de milagre, ele só depende de ti. Se o teu problema não depende de um milagre, ele só depende de ti. E como é que tu vai fazer para resolver isso? Pensando, se autoconhecendo, dividindo esse problema com pessoas que enxerguem de fora e possam te dizer: nossa, mas tu tem um ponto cego. Teu ponto cego é esse, com tal coisa, de tal forma, fazendo N coisas, tu pode resolver esse teu problema. E é por isso que eu acredito numa rede que fortifica as mulheres. É por isso que hoje, nas minhas redes sociais, eu crio esse debate com as mulheres, porque uma ajuda a outra. Nós somos fortes, né? E eu posso estar falando mais do mesmo para vocês. Nós somos fortes, mas juntas é impossível que a gente não resolva aí 99% dos nossos problemas. Então, eu só parei aqui rapidinho para conversar com vocês, porque são insights e pensamentos que talvez a gente até pense assim: nossa, mas eu sei de tudo isso. Mas a gente não para refletir, a gente não para pensar, a gente não para organizar as ideias. Ter pessoas que nos ajudam a identificar esses problemas e as soluções deles traz clareza. Ter pessoas junto contigo que te mostram teus pontos cegos traz clareza para os teus objetivos, como eu vou chegar lá, como eu vou resolver esse problema. Então, eu agradeço esses minutinhos que tu ficou me assistindo e peço para que tu cumpra esse desafio. Coloca no papel, pensa e
Se tiver interesse, compartilha aqui com a gente, comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!